Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da... Bolsa de valores sem mimimi é Rocket Trader. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Gamecast. Sim, Mari está aqui sentada hoje gravando o episódio de Gamecast com o senhor Roberto Indec. Bom dia. É isso aí, tudo bem, Mari? Tudo jóia. Mais um programa pra gente. Mais um programa pra gente. Diferente hoje. Hoje a gente vai Tema ter diferente. uma dinâmica um pouquinho diferente do que o pessoal costuma vir ver isso aqui, aí. né? O que a gente vai ver hoje por aí, Indec? Vamos falar de um tema campeão. Que é o que todo trader, no final das contas, está procurando ser, né? É isso aí. No final das contas, Mari, assim, a gente vai falar do campeonato que rodou, o que aconteceu na Expert Trader. Na Expert Trader não, na Expert, né? Até porque na Expert Trader ela ainda vai acontecer de novo no ano de 2027, muito em breve, e teremos novidades. 26 foi no mês de março, vamos ver como é que vai ser em 27. Mas aqui na Expert a gente fez um campeonato num formato muito diferente, e quando eu falo campeão, o campeonato ele é muito diferente de uma dinâmica de tradar por si só, né? Então são dinâmicas diferentes, eu acho que vale a pena trazer a turma para contar aqui. E foi muito animado, né? Eu acho que o auge, o ápice, a gente certamente vai falar sobre isso aqui, a gente estava lá, né, Indec? O que foi aquele momento, aquele caos legal. Final de Libertadores na Expert. Foi, nossa, foi demais, foi sensacional. Eu tava ali e vamos ver se a turma sentiu isso, Mari, porque eu vou te falar, quando eu joguei bola em 1900 e alguma coisa, quando eu era moleque, eu jogava bola e tinha ginásio lotado, aqueles campeonatos de escola, de faculdade, etc. Pô, você não consegue ficar concentrado no que as pessoas estão vendo, no barulho, etc. Você está concentrado naquilo que você está fazendo, tá? Obviamente, por alguma razão, alguma coisa, mas você tem que estar muito focado naquilo ali, porque o barulho é muito grande. O famoso entrar no no flow, né? É isso aí. Você entra no flow. E hoje a gente vai falar com o pessoal que viveu isso e ganhou, para contar um pouquinho dessa experiência, né? É isso aí. Vamos rodar o vídeo pra turma, pra mostrar antes como é que foi? Vamos lá, Dodozinho. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Expert Nomus e liberta nesse momento. Olha só agora o Stormer perdido ainda encontrado no back posição ainda. Olha o mercado querendo perder a mínima. Stormer está líquido, Gregory está líquido. Pise, todo o time da Liberta está com o resultado embaixo do braço. O time da Nomus segue comprado. Se esse mercado virar, eles vão virar essa partida. Olha o time da Nomus, hein? O time da Nomus tá bem também. Todos com 20 contados e podem virar agora. Será que teremos uma virada? O time da Nomus Será que tem teremos vida, hein? uma virada, Márcio? Haja coração, 50 segundos. 50 segundos pra acabar. A Nomus virou! A Nomus virou! A Nomus virou! A Nomus virou! Faltando 20 segundos! Eu quero ver a torcida comigo nessa contagem! Vamos! Olha lá! Comigo! Faltando 10! É agora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem é o campeão, Vini? Demais, hein? Senti tudo de novo, assim. Faz pouquinho tempo, mas já ficamos animados aqui, né? E hoje a gente vai trazer aqui o time campeão para eles poderem contar um pouquinho pra gente, né? É isso aí, o time campeão, que é formado por 4 pessoas, mas em função do prêmio que o time ganhou, um dos 4 não pôde estar aqui porque está renovando o visto de uma viagem que eles vão ganhar. Que eles vão ganhar, ou que já ganharam, na verdade. Eu já falei, inclusive, pra eles aqui, que se alguém não quiser ir, eu tô me candidatando, tá? Falei, o meu tá disponível, meu visto tá ok, se alguém precisar de... Eu tô me candidatando, entendeu? Mas vamos lá, bom dia.
Felipão, Alisson, Luiz e Moniz, que Virtualmente. infelizmente não está aqui com a gente presente, mas virtualmente está, um time formado por 4 pessoas. Vamos começar então com o MVP que a gente estava vendo aqui. Quem foi o MVP? O Alisson? O Alisson. E aí? Vamos Cara, começar MVP. Por que esse negócio de MVP da final? Só vamos começar com você. Quero que você traga pra gente um pouco do campeonato, sensação, como é que foi, quantas baterias vocês disputaram, pra quem tá nos assistindo em casa que não viu nada lá. Legal, cara. Prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Prazer aí também estar com os meus amigos novamente. Cara, foi fantástico, assim. Foi um dia inesquecível. Realmente foi marcante. Disputar o campeonato com a arena toda ali, com aquela atmosfera que a gente estava vivendo, foi algo fantástico. A bateria em si da final, ela foi bem emocionante, porque a gente conseguiu fazer a virada na final ali, né, nos últimos segundos. A minha posição, ela foi finalizada faltando 15 para acabar a contagem. E com isso a gente, obviamente, conseguiu ali fechar a frente, foi muito pouca a diferença, nós ficamos com R$80 só. O que é R$80 para quem está operando ali, né, naquele universo, com 4 20 pessoas, contratos. 20 contratos, né? 20 contratos de cada um, então assim, foi praticamente um empate, a gente venceu por pouca coisa. Então foram algumas etapas, começamos nas oitavas, né, e aí fomos passamos para as quartas, depois para a semi, e enfrentamos o time da Liberta, o time do Stormer na grande finalíssima, e foi essa loucura que vocês viram aí, acho que muita gente torcendo, tinha os 2 escritórios ali, né, a Nomos representada aí por nós e o escritório da Liberta também ali, e foi uma batalha incrível, cara, acho que tá com grandes nomes ali, realmente foi uma experiência única, participando, inclusive levando a bandeira da Nomos também foi algo muito interessante, porque a gente representa o time da Nomos, somos todos parceiros da Nomos, o Felipe trabalha lá também, o Dudu, então foi algo muito mágico. Legal, Felipão, Oi. eram 24 times, na final vocês participaram de 3 rodadas, né, até chegar na final. Foram Quatro rodadas até chegar com a final, na verdade, né? E aí vocês enfrentaram uma equipe do Stormer e do Busy, cara. Como é que foi isso pra vocês? E aí eu quero que traga um pouco também do ponto de vista de estratégia, né? De novo, quando você tá fazendo um trade na sua casa, é muito diferente de uma dinâmica de campeonato com 4 pessoas, onde você tem um máximo de contratos. Como é que foi trabalhada essa estratégia? Provavelmente no meio, onde vocês foram aprendendo, porque foi a primeira vez que a gente realizou algo assim, mas queria que você contasse um pouco dessa experiência. Primeiro que o nosso time ele foi formado meio que num acaso, né? O outro time inicial, principal, ele participou naquela quinta-feira, o primeiro dia, para quem não sabe, e 2 integrantes não conseguiram chegar a tempo lá no evento. E aí o nosso stand ficava ao lado ali, e aí o Dudu me viu e falou: Borges, pelo amor de Deus, tá faltando um aqui, senão a gente vai perder pro WO, tá precisando e tal. Falei, cara, deixa eu ver se dá aqui, remanejei uma palestra minha, e aí eu falei, Dudu, eu vou. Ele falou, você vai? Eu falei, eu vou, vambora. E aí eu entrei, faltando o quê? Uns 5 minutos pra gente poder começar a bateria. Eu nunca tinha conversado com o Alisson, o Moniz, o Dudu, já vejo direto já. E aí essa primeira rodada foi uma rodada que a gente só queria passar, né? Porque a gente não tinha algo, o time realmente junto ali. E aí a hora que a gente passou, né, a gente fez algo diferente em todas aquelas rodadas. Porque a gente estava vendo que todos os times que estavam passando eram os que estavam perdendo menos. Porque o pessoal começava a perder, aí ficava desesperado. E aí o pessoal só abria a boletinha e aí o pessoal passava. E eu falei para os meninos, olha, vamos fazer diferente? Deixa que eu começo, eu vou fazer grana e eles vão ter que correr atrás. Falei, se der errado, põe a culpa em mim, tá tudo certo, faz parte do game, porque são 10 minutos, né? Então é um misto de E ainda tem técnica, isso, né? São 10 minutos. Eram 10 minutos, você tinha que abrir boleta. Então era um misto de técnica e também um pouco de sorte também. Não tem como falar que não tem que ter sorte em 10 minutos, né? E aí todas essas nossas rodadas a gente começou na frente. E isso ajudou a gente, né? Quando a gente classificou para as quartas, a gente já começou a pensar assim, cara, dá para fazer um negócio legal aqui, né? O Dudu, a hora que a gente classificou, ele já montou um grupo, o US Open. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar esse campeonato agora. Deixaram a gente sonhar, né? Exatamente. E aí, as quartas a gente já estava conversando mais, falou, pô, a gente foi bem. E aí nas quartas a gente já começou fazendo resultado também, né? E a gente fez algo que eu falo que nenhum time fez. A gente trabalhou como equipe, de fato, né? Principalmente para mim foi um pouco difícil, porque
O Alisson, eu nunca tinha conversado com ele pessoalmente, o Muniz também, então é muito difícil você chegar e falar, espera que eu vou boletar e você não boleta, todo mundo profissional de mercado fez trade, então foi todo mundo humilde demais, teve muita paciência e isso para mim fez total diferença, assim, então... Eu acho que é até legal trazer um pouco disso, a experiência de vocês, se vocês não Sim. se conheciam, todo Sim. mundo, o Muniz é um parceiro Sim. da Nomos, você é o analista da casa, Análise da casa. e o Dudu e o Alisson. Dudu trabalha com a gente lá, a rede lá de parcerias. E eu sou parceiro, mas eu sou trader, tenho minha comunidade, tenho minha galera ali que eu opero junto. Então, não conhecia ainda a galera lá. São perfis diferentes, né? São pessoas que atuam no dia a dia do mercado de forma diferente e colocar esse time para conseguir conversar é complicado. Ô Mari, e deve ser complicado no sentido também, imagina, né? Porque time de 4 pessoas, você não conhece, você tem a sua forma de operar, a sua forma de enxergar mercado. Tudo bem que são apenas 10 minutos, né? Mas você imagina se pegar outras 3 pessoas que você não... Pô, você não sabe se o cara opera, sei lá, Fibonacci, se é rompimento, sei lá o que é de estratégia dele. E você pegar aquelas 4 pessoas e juntar e ter que bater o time adversário, né? Sim. Que é o que o Boris estava falando aqui pra gente, né? Não, e que eu acho que foi muito legal desse ano, de mudar a dinâmica, é justamente isso. Porque eu acho que é um aprendizado pro trader, porque a gente já vem fazendo campeonato há alguns anos na Expert, né? Num outro formato, que era ali uma quantidade de pessoas, mas era individual. Quem ganhava aquela bateria passava para a final do dia. Então a dinâmica era mais ou menos assim. Quando você muda a dinâmica e vai os times indo desde o primeiro dia até o último dia, eu acho que para quem é trader e viveu muito tempo de mercado, sabe que o mercado em si, as regras inclusive mudam ao longo do tempo. Então a capacidade de ter que se adaptar é uma característica do trader, do trader longevo pelo menos, né, Indec? Eu acho muito legal. Eu participei, no meu time também foi formado ali muito bem em cima, a gente também teve pouca oportunidade junto com as meninas, e a gente caiu na primeira, e o que eu vi também era exatamente isso, é ter a tranquilidade de olhar que na primeira bateria ali, todo mundo na primeira fase, foi percebendo que o negócio no começo é perder menos. É o que a gente vive falando da jornada do trader, né? Ô Dudu, você sabe que a gente vê nas redes sociais, tem algumas críticas, né? Ah, mas puta, o trading não é isso, não é entretenimento, não sei o que lá. Mas que forma que você enxerga esse entretenimento todo que a gente produz para trazer um pouco para a vida real das pessoas? Cara, foi uma coisa que eu pensei muito até quando a gente estava fazendo o campeonato, né? Mas assim, a gente está gamificando o que é mercado, que a galera faz, né? Que é a vida, né, de muitas pessoas que levam como uma forma profissional, né? E quando a gente gamifica, eu acho que leva para um lado de mais polêmico, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que entender também, separar o que é o espetáculo, né? E o que é o mercado e o real, né? E conseguir traçar um paralelo, porque a gente lá, quando tá operando num campeonato, a gente vai ter estratégia, né? São 10 minutos, mas a gente vai precisar trazer um pouco do que a gente tem de leitura, né? Mas também vai poder saber diferenciar, né, do que é a parte gamificada, né, e o que é o cara que está operando ali na conta real, que são coisas diferentes, mas assim, para muita gente é uma porta de entrada, né, para você conseguir conhecer um novo universo, né? Então eu vejo muito como de fato essa porta, né, pra gente poder levar um pouco do que é o nosso dia a dia, né, para uma galera que não conhece. E eu vi muita gente lá na Expert que não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, e vê aquele barulho, e chama atenção, né? Então é legal, porque desperta o interesse, né? E para muita gente, o que é um game ali na hora, né, pode passar a ser parte da rotina deles ali, uma realidade para quem tá vivendo o mercado. Ô Boris, e tem um negócio, você é analista, você tá todo dia ali, concentrado, quietinho no seu canto. Sim. Na época de pregão, cara, era uma guerra lá, né? Um barulho do cacete, tá? Hoje em dia, qualquer barulhinho, as pessoas já reclamam de estar operando do lado. Como foi pra você a experiência de viver naquele ambiente, sendo que o seu dia a dia é completamente diferente disso? No meu dia a dia, eu moro hoje longe aqui de São Paulo, então eu tenho a minha sala, é bem como você falou, sou eu, o computador. O máximo que vai ter de barulho é um som que eu ponho ali no meu ouvido. Mas foi um negócio legal, eu tava até conversando com bastante gente sobre isso. Foi a vez na minha vida que eu mais me concentrei. E foi engraçado isso, porque quando chegou na semifinal, a nossa torcida e assim o geral, o público, eles começaram assim a aumentar conforme as fases elas foram passando. Então na semifinal já tinha bastante gente. Eu só conseguia entender que tinha barulho, mas eu tava tão concentrado em olhar o placar, em olhar eles, que na final
eu não escutava praticamente nada. Eu só ficava focado em conversar com eles e aí gritar, porque a gente tem a estratégia traçada, a gente determinou quem que ia entrar primeiro, quem que ia entrar depois. O Alisson foi o último, né? Que ele esperou esse segundinho a mais dele ali, conseguiu ajudar a gente ali a ganhar. Então, cara, foi algo para mim diferente do que eu vivo no dia a dia, mas eu me senti muito realizado neste ponto também. Além do campeonato, de eu conseguir ter a calma, né, de ter a estratégia traçada para quem acha que foi somente chute. Não foi, todas as rodadas nós chegamos, conversamos. É isso que eu acho que é legal, né? O Mari, é muito mais entender, o Alisson, tipo assim, como é que era a estratégia do negócio? Tipo assim, que nem ele falou, cara, você opera um pouquinho aqui, depois o outro opera, depois... Como é que era isso aí, cara? Como é que foi lá na hora? Eu acho que o principal ponto foi o alinhamento que a gente fez que deu certo, que nem foi falado. A estratégia em si, eu opero de uma forma, ele de outra, o Muniz de outra, o Dudu de outra. Então, a gente tentou fazer um alinhamento. Primeiro que a gente não consegue ver os gráficos de forma antecipada. Então, quando você senta lá na bateria, você está vendo aquele gráfico pela primeira vez. Ao olhar o gráfico, a gente tenta entrar num consenso. Eu acredito que por essa região aqui, o mercado está batendo aqui, eu acredito que vai gerar um movimento de alta. E cada um dava a sua opinião, de forma muito breve ali, menos de 1 minuto a gente fazia esse alinhamento. E na final em si, a gente conseguiu identificar a probabilidade do preço subir, fazendo exatamente o que fez, uma liquidação de fundo, pelo menos no meu operacional, eu chamo uma liquidação de fundo, uma captura de fundo, para fazer um movimento de alta depois. E é o que eu faço todo santo dia, ele também viu essa mesma possibilidade. O Muniz, né, ele viu pelo fluxo também aquela possibilidade e a gente se alinhou. Então falamos, então beleza, quando o mercado descer, fizer esse movimento para baixo, a gente entra comprado, eles iam comprar primeiro, eu ia ficar por último, e a gente entrou com 80 contratos numa região de fundo esperando que o mercado subisse. Então muita gente fala assim, é sorte ou você tem estratégia? Tem estratégia. Nós tivemos a estratégia para definir a zona de compra, mas tivemos a sorte também de, em 10 minutos, o mercado fazer o movimento que a gente esperava. Mas até foi um negócio legal que quando o mercado foi para a semifinal, e aí já era sábado, isso era replay, né? Até sexta foi tudo pregão ao vivo, então mercado sexta-feira à tarde a gente sabe que é bem mais travado. A gente conversou, eu falei, cara, é bem provável que eles queiram colocar pregões que tenham volatilidade, de ida e volta em algum momento, para dar mais emoção para a semifinal do campeonato. Então a gente foi muito nessa linha, do tipo, olha, se a gente acertar o lado primeiro que o mercado vai, não fiquem posicionados, né? Tem que a gente falava assim, falava toda hora, Dudu, subi muito, você zera, tal, põe no bolso, porque o mercado poderia voltar, né? E foi exatamente isso, principalmente na semifinal, teve um candle de 1.000 pontos para cima e o mercado acho que voltou, sei lá, 800, 900 pontos, né? E foi até um dia emocionante, né, Dudu? Porque a gente tava falando, explica aí como é que foi. Cara, a gente, no meio da bateria, né, uma gritaria só, e a gente grita um com o outro também, né? E era o Borges numa ponta, eu ali no meio, ali do lado do Alisson, e aí a gente tava tentando montar a nossa estratégia, que era muito de se entender, e, cara, 2 vão entrar numa operação, 2 vão segurar, enfim, foi um gerenciamento que a gente foi construindo ali na hora, né? E aí, cara, nessa operação, nossa, isso aí foi... o Borges gritou pra mim, Dudu, entra comigo na compra. Eu escutei venda e o Borges comprou 20 contratos, eu vendi 20 contratos. Estavam redeados, então. Tava redeado, exato. Só que aí na diferença ali, o Borges fez R$2.500, que eu lembro, né? E foi muito rápido, eu nunca vi um candle disparar na posição tão rápida. Ele pegou ali a região perfeita. E você vendido. E eu vendi, só que eu vendi com um pouquinho de delay. Então, onde ele ganhou 2.500, eu perdi 1.500. Eu falei assim, cara, já ficamos no lucro ainda. A gente ficou na posição ainda. E aí, na hora, todo mundo comemorando, né? Porque a posição do Borges apareceu primeiro. E eu com a mão na cabeça, assim, tipo, cara, tô afundando o time, já era. Mas aí eu falei, pô, se tá voltando, eu acredito nessa venda aqui. Aí eu fui e voltei pra minha vendinha ali. Já tinha zerado no desespero, né? Porque é muita emoção ali na hora. Né? Você não consegue tomar a melhor decisão. Mas eu falei assim, não, pô, eu zerei a minha posição aqui completamente na emoção, eu ainda acredito aqui. Voltei pra minha vendinha, tirei um pouco ali do meu prejuízo, o que tava 1.500, 1.600 pra trás, fiquei uns 400, 500 pra trás ali e já tava de boa porque a galera tinha feito dinheiro ali. Eu acho muito interessante, isso aconteceu na final, vocês contando, o que é legal, eu tava lá, eu vi toda a bateria, eu vi que teve um momento ali que o pessoal da Liberta disparou ali na frente, e que inacreditável, por isso foi tão emocionante, né? Aquela subida comprada de vocês juntos,
foi uma coisa muito... A gente tava olhando, eu falei, não tô acreditando nesse nível de recuperação, Sim, porque Ele eles... tava dando como certo, né? Que a Liberta ia Tava, ganhar. e o tava pessoal- todo mundo. A o torcida, pessoal já tinha a nossa parado torcida de já operar. tava quieta. É. Teve, o Madruga que trabalha com a gente falou assim, eu já tinha até saído de lá. Eu já tava bravo com vocês, que tava uma diferença, pra quem não sabe, a Liberta tava ganhando uns 4.500, 5.000 reais já, e a gente perdendo uns 2,5, 3, eu acho. Chegou um momento que os 4 participantes do nosso time ficaram negativos. Ficaram negativo. E os caras já, o Gregory, né, do time dos caras, Foi um monstro. ele tava fazendo 3.800 reais numa bateria de 10 10 minutos, minutos. operando com 20 contratos. Então, assim, Gregory, parabéns, cara. Você foi um Foi monstro. monstro. Sim. Um monstro. Esse cara foi o MVP da final, sem dúvidas nenhuma. 3.800 reais é E- coisa de doido. Eu falo que se fosse um roteiro de filme, não teria acontecido um roteiro melhor. Não tem. O jeito que a gente formou a equipe, como a gente foi classificando, a semifinal que foi emocionante, o Dudu não vende. Aí daqui a pouco eu olhei menos 2.000, eu corri pra minha máquina e falei, tem que vender também. Pum, mas foi um treino de 3 segundos ali. Eu vendi, a hora que apareceu a boleta na tela, eu já tava com 2.600, eu já zerei. E na final, como foi, contra quem foi, né? O Storm, acho que pra todo mundo que tá no mercado, é uma referência. Acho que ele, André, eles abriram porta pra muita gente. Às vezes, se a gente tá aqui hoje, é por muito conta deles também, que sempre estão ali, né? Então, quando acabou a bateria, ninguém sabia quem tinha ganhado, porque ninguém fez a conta rápida e aí o pessoal tirou o resultado da tela, né? Então, nesse momento... Aqui no videozinho ficou até os últimos segundos, mas pra quem tava ao vivo lá na Expert, acho que foi nos Nossa, últimos foi uma 15 segundos, Exato. o pessoal da produção apagou Exato. ali, e a gente ficou todo mundo naquela sensação de esperar E o aí, VAR. tanto que eu falei, eu fiquei assim, acho que alguém conseguiu somar rapidinho ali. Eu olhava as duas torcidas, tava todo mundo quieto, assim, então foi Eu sensacional. acreditei na derrota. Eu não sou um cara negativo, mas olhando o placar um pouco antes de tirarem do telão, quando eu vi o Grego com 3.800, comecei a fazer umas continhas ali, eu falei, cara, não dá. Só o cara tá com 4.000, como que o nosso resultado somado vai passar isso? E aí deu essa diferença de 80 reais e a gente acabou levando. E o que eu acho legal é que vocês, apesar de estarem, mesmo estando naquele momento pra trás, né, aquilo Sim. tava toda essa diferença, vocês ainda cumpriram com a estratégia operacional que vocês tinham Exatamente. antes. Exato. Que eu acho que essa é a maior dificuldade de quem é trader, né? Tem a questão, primeiro, né, eu acho que o campeonato em si, ele já te coloca numa posição ali que o seu ego, ele fica aflorado. Pô, você tá à frente ali da plateia, todo mundo vendo, passando na internet, e você pensa, pô, não vou clicar, eu vou sair negativo de uma bateria para cumprir aqui o alinhamento do time, e a gente seguia isso. Então, primeira coisa foi neutralizar o ego. E por que eu falo que isso é importante? Porque no mercado, diariamente, a gente tem que neutralizar o ego. Quando aquele stopzinho acontece que a gente não quer aceitar, cara, você tem que ir lá e falar, porra, hoje o mercado venceu, né? Hoje ele levou, deixa levar. E lá era a mesma coisa. Então, por exemplo, nas 3 primeiras baterias, eu abri posição, fechei, a gente já estava com o resultado feito, porque ele abria sempre ali, já começava fazendo o resultado, e eu fechei as 3 primeiras baterias com o resultado pequenininho negativo. Acabou. Então, a estratégia era neutralizar o ego, literalmente, como a gente faz no dia a dia, no pregão rolando, com o mercado nessa dinâmica toda que nos envolve ali, aceitar quando realmente você percebe que não vai conseguir reverter um resultado. E é isso que traz a consistência no longo prazo. Né? E quinta e sexta a gente teve mercado em tempo real, como você disse, sexta-feira à tarde, Exato. chato, Difícil. Parado. morto. Sábado na final com aquela puta volatilidade. Sim. Mas assim, onde é que deu pra vocês utilizarem melhor, do ponto de vista técnica de vocês, no mercado em tempo real ou no mercado de alta volatilidade com replay? Nos dois. Eu principalmente ali nas quartas, o mercado abriu, sabe quando você tá com o seu setup perfeito aqui, a gente não sabe se vai dar certo, mas a nossa probabilidade aumenta. Falei, cara, tá lindo. E aí eu falando assim, a gente tem que comprar. E quando iam começar as baterias, ficava a contagem regressiva, né? O Márcio, o Scott, que aliás, um abraço pra eles, abrilhantaram a final, né? Então, foi muito bom. E assim, a gente tem que comprar, o negócio já subindo. Eu falei, cara, vou ter que comprar a hora que abrir, porque são 10 minutos. E na final, principalmente, né, a gente eu olho análise técnica clássica e eu sofri durante um tempo porque eu não sabia mais o que estudar. Acho que a gente sofre um pouco disso, né, porque você é cansado de ver média, indicadores padronizados ali. Comecei a estudar sobre aquele stopzinho que eu tomava assim de violinado e subir, e aí vem o SMC que vem para mostrar um pouco mais disso. E aí o Alisson também, você estuda a mesma técnica, né? E eu falei, cara, pessoal, se der certo a nossa análise, a gente leva. Foi isso, né? Eu cheguei e falei, se a gente acertar esse movimento aqui, que é o mercado romper mínima, e ele voltar tudo, a gente vai ganhar esse campeonato.
né? E eu falava pra eles, cabeça de campeão nessa final, nós vamos ganhar esse campeonato. O Dudu, que não tinha fechado nenhuma bateria positiva, eu falei pra ele antes de entrar, falei, Dudu, agora é você hora. faz mais de R$1.000, não foi? Foi. E fez 1.000 e pouco ali, cara. Foi sensacional. Então, não teve nenhum dia que a gente falou assim, é chute. Não teve. Todos os dias a gente falou assim, ó, a maior probabilidade é subir. Tanto que na final, para quem tava lá, viu que o mercado, ele ameaçou subir e eu achei que ali já poderia ser o fundo, por isso que a gente já entrou comprado, eu fiz um financeiro e já comprei de novo depois. Por sorte, como a gente estava trabalhando em equipe, a gente esperou, o Dudu e o Alisson principalmente, para falar assim, o mercado realmente renovar a mínima mais uma vez, dá tempo da gente recuperar isso aí. Fora do meu operacional, porque eu não trabalho com preço médio, mas foi a estratégia que a gente achou no momento para a gente poder montar a posição e foi, cara, foi brilhante no fim das contas ali, né? Foi o que salvou a gente. E foi a mesma estratégia todas as fases, né? Todas a as gente fases. fez a mesma coisa até a final. E a final, por mais que a gente tenha feito algo diferente, a gente sabia que a gente estava disposto a fazer isso o tempo todo. Sim. Que era, o Borges e o Muniz estavam puxando, né? Encabeçando ali a posição do que a gente acreditava, e eu e o Alisson para fazer um médio, enfim, pra gente tentar recuperar se por acaso não fosse a nosso favor. E aí na final, que não foi a nosso favor, né? Na verdade não foi nem que não foi a nosso favor, que o Gregory, o que ele tava fazendo ali, tava assustando a gente, né? A gente entendeu que a gente precisava entrar com os 4 na mesma posição e era a nossa chance de ganhar. Então ali a gente tinha uma coisa para fazer, a gente fez, e aí o mercado foi aonde a gente precisava, né? E um detalhe também é que eles poderiam ter levado se eles tivessem redeado. Eu Redeado falei a mesma operação. coisa quando acabou. Estávamos comprando em 80. Se eles tivessem comprado na mesma região, já estando muitos pontos ali à frente, eles teriam levado. Você teve uma hora que você viu um deles Eu comprados, vi. aí o Alisson Então, falava pra eu mim, falei, já era. Exato, foi o que eu acabou. pensei. Eu olhei ali os 20 e a gente comprado em 80 e eu vi um abrindo os 20 contratos, o Storm abriu acho que 16, alguma coisa assim, se não me engano. Eu falei, cara, se eles abrirem mais 5 contratinhos, 2 ali, não dá mais pra buscar, né? E eu só torcendo. Aí, a hora que eles zeraram, que o mercado voltou rápido, que a gente já virou pro positivo, aí eu falei, deve ter dado uma travada ali, porque eles não... Pô, o que eu faço agora? Porque se eles compram, a gente vira a mão e vende, aí poderia virar rápido, né? E pra quem não sabe, a diferença em pontos, se não me engano, foi menos de 40 pontos. Só pra você ter uma noção do quão perto foi a gente com os 80 contratos, né? Então, cara, a hora que começou a subir ali, eu só... E aí o Dudu, zero, eu falei, calma, Dudu, a hora que bateu um pau e meio, 2 ali, você zera, calma. E a gente foi zerando aos poucos também, a gente não zerou todo mundo junto, tanto que o Alisson foi o último ali, né, como eu tava, o Muniz, ele tava comprado mais alto, né, e eu fui o segundo, a gente foi zerando aos poucos nós dois, e aí o Dudu olhando pra gente, o que eu faço, tal, porque tem muito disso de não querer atrapalhar o time, né, então era uma preocupação, acho que não só deles, mas minha também, principalmente no início, quando a gente fazia o financeiro, né? Eu falei para os meninos, cara, se eu ferrar a gente, não tem problema, porque isso é do mercado, isso é de um campeonato, né? Mas acabou dando tudo certo. E eu acho interessante, né, Deck, que você, puxando o que você falou sobre as críticas de fazer campeonato, o mercado não é assim, mas eu acho que um dos grandes objetivos desse tipo de iniciativa, além de difundir, né, o trade como uma atividade séria, gamificando o processo, mas você percebe que as bases, elas estão ali. Sim. Isso que eu acho o mais legal de ver, que é isso. Quando eu vi esse movimento final, porque a gente já fez esse campeonato em outras vezes, em uma outra oportunidade, eu estava ali no campeonato, foi quando a gente fez a Casa Clear, e todo dia a gente fazia uma bateria com o pessoal que estava lá, e aí eu estava na frente... Tava eu e o Lindão disputando, ele fez uma compra, eu fiz exatamente isso, falei, eu comprei junto com ele, aí ele desistiu, falou, zero, eram os últimos segundos ali, os últimos 30 segundos. Mas, às vezes o outro lado é o trader também que trava, porque a gente como trader, apesar da gente ter essa ideia, estamos competindo contra o mercado, você não tá vendo o outro. Sim. E ter tido essa frieza de sustentar o que vocês fizeram. Por outro lado, eles pararam, porque eles estavam com dinheiro ali, estavam com um ótimo resultado também, fazia sentido, será? Ter que tomar essa decisão muito rápido é o que faz a diferença, fez a diferença naquele dia, assim, e eu achei que isso deu o tom da final. Foi tão emocionante por causa disso. Se tivesse combinado, não teria sido assim. Ô Mari, e tem a estratégia do dedo coçando ali, né? Na verdade é do não coçar. Sim. Porque tem muitas vezes, talvez você tá ali naquele calor e tal, e hoje, da mesma forma como eles ganharam nos últimos segundos, a gente já viu muitas baterias, as pessoas perdendo nos últimos segundos com uma sensação de obrigatoriedade de operar.
né? Talvez você tenha sentido um pouco disso, né? Tanto que no começo a gente teve times ali, né, que por exemplo, percebeu que aquela dinâmica da primeira fase, tava todo mundo entendendo o que era operar em time, e você via que tinha um pessoal muito negativo, o meu time, eu falei até pro meu time, teve uma hora que eu entrei, e eu tava ainda comunicando, porque eu tava com a produção, eu vi que eu tava operando, eu parei e falei, time, eu vou afundar, então eu saio, eu vou parar de afundar o time, né? E os times estavam nisso. Na próxima fase já teve time que já adotou o vamos deixar os outros se enrolarem na frente, não abre nada, porque também nos 2 negativos vai ganhar o menos negativo. Então você já percebeu como o pessoal foi se adaptando a essa realidade que você está falando, do não clicar. É isso. Teve gente que esperou ali o último minuto, né, para clicar. E quanto de vocês teve essa sensação de, puta, quero clicar mais ou não quero, por fazer parte de uma estratégia de campeonato? Cara, eu só queria classificar, assim, eu não ligava, falava assim, se a gente fizer R$1 e a gente passar, tá tudo certo, porque o objetivo ali, em 10 minutos, por mais que a gente tenha um setup definido, uma técnica definida, a gente não sabe se naquele trade ele vai dar certo, né, então, falei, cara, vamos passar, nós vamos classificar. E, de novo, isso foi um dos pontos fortes do nosso time, porque a gente não ficou nesse negócio de, Alisson, não, eu tenho que terminar em primeiro, o Dudu, não, meu Deus, eu tenho que fazer Vocês dinheiro. não estavam competindo entre vocês. Nada, a gente só falava assim, a gente só precisa ganhar. Né? A hora que o Dudu fez o grupo lá, que eu falei, a gente vai realmente, quando a gente vencer, a gente ganha esse prêmio mesmo. Falei, então vamos ganhar. E aí foi um negócio legal, porque na semifinal e na final principalmente, né, até as quartas ali, o pessoal tá, boa sorte. Na semifinal, já começou a vir o pessoal aqui da nossa casa, né? Porque, para quem não sabe, a gente é o maior escritório de renda variável da XP e do Brasil, né? Da XP a gente hoje corresponde a 30% e da Bolsa nós somos 7% de share de derivativos da Bolsa. Então é muito grande. E pra gente levar isso aí, eu falo que tinha um tom especial, né? Pra ser a casa do trader, que tem muito trader ali. Então, na semifinal, eu já tinha bastante gente. Quando a gente passou pra final, começou muita gente a vir falar comigo e eu me afastei. Eu falei assim, vem aqui umas 2 pessoas, fica na minha frente aí, deixa eu só relaxar. E todo mundo que vinha falar comigo, você viu quanto é que é? Eu falei, eu vou ganhar, nós vamos ganhar isso aqui. Hoje eu vou ganhar e tal. Aí a hora que eu olho, o pessoal passando com 50 tubos lá, com aquelas fitinhas lá pra estourar pro alto. Aí, cara, o Aparício lá, Borges, fica tranquilo. Eu falei, como é que eu vou ficar tranquilo com tudo isso aí, cara? E, pô, a hora que a gente passou ali foi demais. Dá pra ver pela nossa reação ali, né? O Alisson pulando no meio da galera na semifinal. Esse vídeo aí ficou irado. Ô, Alisson, conta aí um pouco a expectativa do prêmio. Conta aí pra turma o que é o prêmio e a expectativa de vocês, como é que tá sobre isso aí. Sim, cara, fantástico. A gente vai pra New York assistir uma partida do US Open. O time inteiro, né? Os 4 campeões. E aí a gente tava numa correria lascada para conseguir tirar o visto. O meu saiu ontem, do Dudu saiu ontem também, né? E o do Muniz saiu hoje, por isso que ele tá aqui com a gente. Então, assim, fantástico, muito realizado. Eu que nunca fui para New York, consegui viver essa experiência com outros traders, com a galera da XP, realmente fantástico. E por isso que a gente brigou tanto, né? Para trazer esse título também. Eu acho que quando apareceu o nome lá no placar, Nomos, vencedores, veio esse prêmio à mente, né? Veio a realização também, pô, de você estar num patamar ali mais alto de um campeonato, depois de ter lutado tanto para chegar onde está, né, na consistência no mercado. Eu acho que isso foi muito bom, assim. Foi uma realização, não só pelo prêmio, mas por falar, caramba, eu sei fazer isso aqui, eu opero isso daqui, eu vivo isso daqui todos os dias e agora isso aqui é a evidência de que tudo está no caminho certo, realmente. Muito bom. Cara, legal, que baita realização, hein? Nossa, que baita realização. Eu falo que eu vou falar, eu tava lá naquele dia, porque foi muito legal pra quem assistir. É óbvio que eu gostaria de ter chego também na final. Pô, óbvio, também tava pronta. Eu gostaria de ter ganho, não chegar na final. Mas você ganhou. Eu quero esse prêmio aí. Ah, mas eu queria também, entendeu? Mas como é que foi a reação de contar, né, lá em casa? Porque o trader, ele sempre tem uma trajetória de ter uma fase ali de que quando começa a fazer trade as pessoas em volta, isso não dá certo. A gente escuta isso até hoje, a gente que tá falando sobre isso. Como que é contar? Galera, ganhei aqui, esposa, filhos e essas coisas, vou para Nova York. É mais um lugar que o mercado tá me levando. Quando eu passei lá pra SEMI, eu liguei lá em casa, né? Falava todo dia lá com as minhas crianças em casa, com minha esposa. Eu falei, se eu levar e nós vamos ganhar, eu vou para Nova York. E é um sonho dela aí. Ela, nossa, você tá falando sério?
E eu vou poder, não, você não, só a gente que daqui. Aí o meu filho, o Theo, né, que tem 6 anos, pai, você vai viajar sozinho para os Estados Unidos sem a gente? Vou torcer para você perder. Eu falei, não, filho, calma aí que eu trago uns presentinhos para você. E aí, na semifinal, a minha esposa não fica pressionando assim, mas no dia lá, recebi umas 3 mensagens dela, o que é raro de acontecer. E aí, já foi? Não foi? Tá, e eu tava concentrado ali pra final, falei, depois eu respondo todo mundo ali. E a hora que eu falei, ganhei e tal, óbvio que ela ficou extremamente feliz, né? Porque é como você fala, né? É uma grande profissão para poucas pessoas e muita gente utiliza isso para enganar, vender sonho, vender a promessa daquele caixa eletrônico todo dia, daquele dinheiro fácil. Então, é uma das nossas áreas, né? É uma área profissional que é muito propício a isso, a golpe, Sim. né? E a gente levando esse conteúdo sério pro pessoal, por exemplo, eu tô na mesma live há 6 anos e meio. É muito difícil você encontrar alguém que está na mesma casa, na mesma live, fazendo o mesmo trabalho, né? E isso para mim, cara, foi sensacional. Foi uma das maiores experiências que eu tive na vida, profissional, emocionalmente. Ver todo mundo da nossa casa pulando, a galera quase quebrando o estúdio. O pessoal para mim, fala pra maneirar que vocês vão desmontar isso aqui. Ô, Dudu, você vai ter problema, você vai ter que trazer bastante coisa pra galera lá, hein, meu? Eu nem sei ainda, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, cara. Não, com certeza. A galera já fica, o que você vai trazer pra gente aí de brinde? Eu vou pros eventos, né? E a galera no escritório já fala assim, cara, eu quero um caderno, eu quero um deskpad, eu quero uma coisinha nova. O que você vai trazer pra gente lá? Já me pediram até bola autografada lá de tênis. Vamos ver aí, né? Não, mas foi muito legal. Essa parte da família, eu tenho até uma live que vocês estavam fazendo, que eu apareço lá atrás falando com a minha esposa, assim, já com lágrimas nos olhos, porque quem tá do lado em casa sabe, né, o quanto é difícil apoiar o trader, e minha esposa sempre me apoiou, então ela foi muito parceira nesse tempo todo, e todas as vitórias que eu tenho é por conta dela, porque se ela tivesse chegado firme lá atrás, ela ia falar, cara, desiste, você já tá há muito tempo nessa, já não tem mais dinheiro, já esgotou tudo, para com isso. Eu teria parado. Então ela sempre falava assim, não, o que são essas perdas que você tem hoje comparado com o que você vai ganhar lá na frente? Então isso me dava motivação para continuar. Hoje, graças a Deus, tenho meus recebimentos das minhas operações, isso é importante falar, porque a galera sempre fala, vende curso, vende isso aqui. Não, eu tenho meu resultado financeiro, mostro diariamente para minha comunidade, e eu tenho esse lado vencedor no mercado. Isso para mim é fantástico e graças à minha esposa aí, que teve todo o apoio. Quando muita gente não acreditava, né? Porque se a gente fala de família como um todo, mãe, irmão, é difícil vir apoio. Então vem, mas sai dessa, isso aí é um joguinho, isso daí não dá certo. Então eu ouvi muito isso, assim, quando eu saí do meu trabalho para ficar só nas minhas operações. Então minha esposa sempre teve desse lado, eu sou muito grato. Acho que ela merece um presentão. Merece. Entendeu? Inclusive, ela já tem a listinha, com certeza ele já tem a listinha pronta, viu? Tá mais pesado que isso. Ontem ela foi tirar o visto comigo e com a minha filha, elas conseguiram também, e aí elas já vão emendar depois lá em New York, eu fico provavelmente mais tempo com elas depois. Legal. Que presente que elas ganharam, tá vendo? É isso, eu acho que tem que transbordar nas pessoas que estão à volta e que participaram da jornada, não tem jeito. Acho que isso é importante. Faz todo mundo entender, todo mundo pagou o preço junto, né? Que todo mundo colha. Isso aí. Depois passo umas dicas pra vocês aí, que minhas últimas viagens tem tido listinha também, viu? Tá duro aqui, viu, Mari? Eu tô vendo. O deck eu olho, ele tá em Nova York. Olho de novo, ele tá lá em Nova York. A turma que uma hora pede bola de boliche, outra hora escapamento de carro. A gente tem que se virar pra trazer as coisas ali, viu? E outra coisa que eu até queria falar, que é bem legal, a gente tem agora um projeto novo, vai fazer 1 ano praticamente, chamado SOS Trader. E esse projeto, ele veio de um sonho meu, tô no mercado desde 2008, e para quem tá todo dia lidando com gente, cliente, comunidade, sabe o quão difícil é fazer com que as pessoas sigam as regras, né, de se manter consistente, de não ter um dia de fúria. Então, a XP lançou, no final do ano passado, uma das melhores ferramentas, que é chamada Copilot, que é a trava, né, para que o cliente não tenha esse dia de fúria. E aí isso casou muito com o que eu queria fazer. Falei, eu preciso que os traders tenham tempo para eu poder mostrar o caminho que eu julgo mais correto. E aí a gente começou com uma comunidade onde eu peguei 20 contatos, eu chamei, começamos com 20 clientes, as pessoas que estavam perdendo mais da metade do seu patrimônio, que já estavam desesperadas, e hoje a gente está com mais de 450 pessoas dentro da nossa comunidade, pessoas que nunca tinham fechado 1 mês positivo, fechando 8 meses positivo. E eu quero agradecer eles publicamente aqui, porque a quantidade de mensagens, você também deve ter recebido, de
parabéns, cara, você merece, você se esforça tanto pela gente. Eu tô até arrepiado aqui de falar, porque é muito bom. A gente sabe o quão difícil é estar todos os dias na frente ali da tela, porque é o skin the game total. Você vai mal 1, 2 semanas, eu brinco que a gente vai de gênio a burro muito rápido e de burro a gênio muito rápido, né? Acho que na final foi mais ou menos isso, né? Gênio tava ganhando, meu Deus, eles vão tomar uma lavada e vira ali. Então, é para provar que tem como ganhar dinheiro, né? A gente está aí todos os dias, day trade, swing trade, carteira. Se vocês tiverem estratégia traçada, a probabilidade ela joga a seu favor e não contra. Ô Alisson, essa é uma coisa legal que o Borges falou aqui. Como é que foi a repercussão dentro da sua comunidade? Cara, fantástico. Quando eu olhei o grupo do WhatsApp da minha mentoria, eu me emocionei, porque a galera tava lá, vamos, vai, Alisson, postando o link, comemorando. Então, assim, quando a sua galera vibra junto com você, é porque você tá fazendo um bom trabalho, que nem ele falou. Então, teve uma repercussão muito boa. Assim, foram mais de 500 mensagens no Instagram da galera falando, cara, você tá mostrando que é possível, vocês mostraram, é isso, você é inspiração. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com essa repercussão. E um abraço a toda essa galera. Eu não consegui responder todo mundo, mas tá todo mundo no coração aqui. Mário, acho que a gente vai ter um trabalho aí para repetir esse tipo de campeonato na Expert Trader, né? Que a gente vê que em equipe é muito... A gente pode fazer em equipe, pode fazer no individual, a gente ainda vai discutir isso, mas esse de equipe é interessante, né? Eu achei, assim, para quem assiste, eu tive dos dois lados, participei ali e assisti, mas eu acho que para quem assiste, a dinâmica é muito mais legal. Porque às vezes você pode não conhecer individualmente aquelas pessoas, porque quando são um contra todos ali, óbvio, a gente sempre teve muitos clientes, né? Não conhecia todo mundo, então às vezes você já entrava. Quando você vai tendo time, você vai ver o pessoal junto, essa dinâmica, você se apega, né, ao que você está assistindo ali. Então eu achei a dinâmica muito legal. Vai ser um baita desafio, mas Expert Trader, a primeira já foi fora da caixinha, né? Que nós falamos isso quando terminou e eu tenho certeza. Afinal também foi aquilo, né? Foi decidido nos últimos segundos. Foi inacreditável, como era um espaço físico maior, onde a gente estava assistindo a final. Tinham 500, essa 600 pessoas bagunça assistindo lá, foi muito, muito, muito grande também. Mas eu acho muito legal para quem fica nessa dúvida, vale a pena, esse campeonato mostra o quê? Eu acho que o que eles acabaram de falar mostra a importância disso. Olha quantas pessoas... Ninguém vai aprender e ninguém se torna um trader profissional pelo resultado que faz em 10 minutos. Exato. Mas a consistência de vocês e do que vocês faziam antes, toda a bagagem aparece e não é só numa final, na trajetória até a final. Então eu acho que isso é uma bela de uma resposta para quem acha que às vezes, por que fazer? Perfeito. Quer mais do que isso, Indec? Perfeito. Ô Dudu, e fala uma coisa, você estava comentando que vocês também têm um campeonato lá na Nomus, é isso? Se puder falar um pouco para a turma aí? Isso aí, acho que agora com a viagem de Nova York é mais uma, né? Porque mês passado eu e Alisson a gente estava no Chile, a gente foi aprender a fazer snowboard lá, junto com uma galera, né? O Sacra estava com a gente, o Luiz Felipe de Sá, o Lucas Neri. Os meninos do Outliers. A galera da Outliers, Arthurzinho, Felipe, pô. E uma galera muito boa que se reuniu para a gente poder levar um pouco do que a gente gosta de fazer no lazer, né? E um pouco do que a gente faz, né, na nossa rotina. Então foi muito legal porque a gente juntou grandes traders numa casa lá, eu não conheci o Alisson, a gente se conheceu no mês passado e a troca, um pouco da rotina ali, de ver eles fazendo conteúdo, ver eles operar junto com eles, cara, foi uma experiência assim, fora da curva total. E o mais legal é que a galera se deu super bem, né? Foi parecido com como o nosso time se deu bem no campeonato, foi como a galera se deu bem lá na casa. E aí, a gente pensou, né, junto e quis criar alguma ativação ali pra gente poder levar uma pessoa que estava acompanhando a gente, todos os conteúdos que a gente postou, pra próxima, porque a gente já tem data marcada. Quer dizer, a data ainda não, mas a gente sabe que ano que vem a gente vai estar indo pra Andorra pra esquiar de novo, porque é completamente viciante, né? Você faz uma vez, você já quer voltar, cara, a neve, o Borges também foi agora, né? Cara, fora da curva. E a gente quer levar um cliente nosso pra próxima edição da Snow Traders House, campeonato com a Rocket Trader, né? A Nomus e a Antique também ali juntas. E a gente tá fazendo esse campeonato justamente para os nossos clientes terem essa oportunidade de estar com a gente. E tem premiação, assim, do primeiro colocado até o 15º, né? E 3 chances, cara. A gente não teve tanta chance assim lá no campeonato. Não. Cara, vai ter uma bateria na segunda-feira, dia 17 de agosto, uma bateria na quarta-feira, dia 19,
e uma bateria na sexta-feira, dia 21. E aí, se você passar pra final na primeira, você não precisa participar das duas. Não passou? Você tem mais 2 chances. Então, assim, acho que tá fácil demais ali pra galera. Os 10 primeiros vão disputar, 10 primeiros de cada uma, né? Vão disputar a final, e quem vencer tá com a gente ano que vem, aprendendo a esquiar aí. E eu espero que o time da Expert Nomos esteja já classificado, tá? É algo que eu vou pedir. É o mínimo. Agora subiu a régua, né? Agora subiu a Boris? régua, é Pô. o mínimo a gente tá ali. Tem que tá E ali. a inscrição, onde é que faz? Olha, a inscrição, a gente vai disponibilizar o link, né? Consegue jogar o QR Codezinho? A gente vai ter Vamos o colocar QR o Code link aqui na tela. na descrição do vídeo. Boa. É só se inscrever aqui no link. Vocês preenchem a landing page, a galera vai ajudar vocês com os próximos passos, né? Contratar a Rocket Trader na conta XP e se inscrever no campeonato bem na área lá. Quando você abre a Rocket, né? Já tem um troféuzinho ali no canto superior direito, você clica lá e já vai aparecer o campeonato de No Traders House. Aí você pode se inscrever em todas as baterias que vão estar lá. Muito bom, Mari. Acho que eu vou lá também, Porra, Bora? fácil. né? Será que dá pra ir sem participar do campeonato? Aí eu não sei. Um baita de uma oportunidade. Às vezes o pessoal fala, tá bom, eu não vou na Expert, não consegui ir. Qual que é a próxima oportunidade? A Expert Trader ainda é em 2027, Não, né? Porque chega 26, né, ainda. E é o que você falou, e as oportunidades elas vão aparecendo, né? Você vai seguindo uma turma, depois você vai vendo outra, então Sim. sempre tem as oportunidades, elas estão rolando aí. Exatamente, para quem acompanha a gente aqui no canal do Gamecast, Bastante inclusive, coisa. a gente está sempre trazendo, dando visibilidade para essas oportunidades, porque eu converso muito com o pessoal também, e eu sei que eles gostam de participar desse tipo de coisa, porque apesar de todo mundo querer ganhar, né? Sim. Eu acho que ninguém entra num campeonato, seja lá do que for, falando, não, eu não quero ganhar. Mas eu acho que cada um deles vai trazendo um aprendizado. Para mim sempre foi assim, e eu vou participar lá também. Vamos ver se eu participo lá Aproveita. também. Aproveita. E Alisson, pra gente começar aí, mensagens finais Bom, eu queria de tudo isso que aconteceu na sua vida nas últimas semanas aí. agradecer, só agradecer. Eu tô muito grato por esse mês de julho que passou, né? Foi muito especial. Então, eu recebi o convite para ir para Snow, lá para o Chile, fazer essa parceria com os caras, operar junto com a galera na casa, e foi fantástico. Na volta, me chamaram para fazer parte do time da Nomos lá no campeonato. Perdi a inscrição do primeiro time da Snow, que participou do campeonato, que acabou sendo eliminado, né, na primeira fase. Eu não consegui chegar a tempo e me encaixaram no segundo time. E nada é por acaso. Encaixei nesse time maravilhoso, a gente começou a avançar e fui campeão. E uma visibilidade incrível, muito carinho da galera. Então, assim, foi um mês realmente muito abençoado. Queria só agradecer a todos vocês da XP, da Nomos, agradecer a Deus também por esse momento, porque sem ele nada teria acontecido. E é isso, muito obrigado. E você, Dudu? É gratidão também, cara. É muita gratidão. Eu lembro que o Rafa Paris, que trabalha comigo lá na Nomos, o Dani também, o Rafa, ele falou pra mim, no dia seguinte, né, que a gente ganhou, ele falou assim, cara, que mês de julho, hein? Quanta coisa nova, tanta coisa aconteceu, que mês. E aí eu falei, cara, realmente, que mês, assim, e foi pra fechar com chave de ouro, é o que a gente tava falando aqui ao longo do podcast, né, o campeonato, ele é uma afirmação de tudo que a gente vem construindo, né? É uma afirmação do trabalho que o Borges vem fazendo, é um trabalho do Alisson, um trabalho do Muniz, né? Do meu trabalho também. Então, é uma assim, não é à toa que a gente ganhou, né? Tudo que a gente construiu fez com que a gente chegasse naquela oportunidade, e o que veio do acaso acaba que são coisas até que a gente não consegue explicar, porque o time que se reuniu ali na hora, né, de última hora, eu e o Borges fomos improvisados ali e conseguimos vencer. Então, cara, tem coisas que a gente só agradece, né, e segue construindo, e estimulam a gente a continuar na mesma pegada, né, continuar buscando e correndo atrás dos nossos objetivos. E eu, cara, pessoal, obrigado a XP, ao campeonato, Márcio, Scott, como eu já disse, eles abrilhantaram a nossa final, né, a transmissão deles ali. Isso foi sensacional. Eu nunca tinha participado deste campeonato. E eu falo que o mês de julho foi um mês de muitas realizações profissionais. E nem sempre é só o dinheiro, né? Era poder participar de um campeonato, poder levar o campeonato, poder conhecer gente nova, saber lidar com gente nova, que são pessoas diferentes, com personalidades completamente diferentes. A Nomos é minha casa, assim, não tem nem o que falar, é um lugar que você tem prazer em trabalhar, o pessoal sabe o quão feliz eu sou lá dentro, a gente já fica, Felipe, eu falei, cara, eu tô fazendo projeto para 20 anos aqui dentro, e poder levar um pouco dessa mensagem de que é possível, né, e eu praticamente não tive nenhum hater, né, que isso sobra dentro do mercado, né,
foram só mensagens de parabéns, cara, a gente sabe quanto sério você é, quando você se esforça aí em casa, no trabalho. Quando eu vi os clientes vibrando, o pessoal pulando junto com todo mundo, tinha CEO, diretor, pessoal de RH, cliente, todo mundo ali comemorando. Eu falo que a nossa casa, além de ser uma casa gigantesca, eu falo que a nossa casa é a casa mais feliz do mercado financeiro, que você vê que assim, a gente é sempre o mais agitado, o mais feliz ali. Então, foi um mês sensacional. Estar aqui era um dos meus objetivos também profissionais, então quero agradecer vocês de verdade. Estava até falando com eles aqui, falei, cara, que legal, olha quanta porta se abre, né? A B3 já veio conversar também comigo, cara, então é só crescer daqui para frente. Que legal, Mari. Será que como equipe eles vão conseguir chegar num consenso de música pra gente encerrar esse programa? Eu acho que é um excelente desafio pra gente testar eles, pra saber se esse sentimento já teve aí, combinado antes. A gente não falou pra eles que a gente ia colocar eles nessa. Vamos ver como que eles atuam como equipe, né, ao vivo aqui, mostrando pro pessoal. Você sabe que no final do Gamecast, a gente pede muitas vezes pro convidado falar assim, escolhe uma música. Aquela música que... Olha. Ó, tá fácil porque eles foram campeões, eles vão usar isso daí. A gente vai seguir a estratégia do campeonato. Quem que vai decidir? Cara, eu vou mudar. Teve um não vai dos pedir nossos um Queen, integrantes. não vale, vai. Não. Teve um dos nossos integrantes que eu gritei todas as baterias. E foi o Dudu. Eu falo, Dudu, para, Dudu. Calma! Então, acho que nada mais justo, Dudu, escolhe uma música aí pra encerrar, tá com você. Não, eu acho que se a gente for campeão, vocês vão ter que concordar comigo, senão não vai. Sabe aquela do Ayrton Senna, quando ele ganhava a Fórmula 1? Porra, sensacional. Aí é maneiro, né? Eu não sei o nome da música, não. Deve ser Hino da Vitória. Que é o tema da vitória. Tema da vitória, eu acho que é isso. É o tema da vitória, lá do Ayrton Senna. Ultrapassagem na última reta contra o maior chuva. rival na chuva chuva e com o pneu careca. Com o braço quebrado. E pra quem tava lá, foi clima de ver daqueles domingos de manhã, porque foi assim emocionante. Espero que quem não tenha visto pela internet, tenha visto lá pela transmissão do canal da Arena. E que se programe para estar na próxima, né? Nossa, porque assim, vale se muito vocês... Não vale muito a pena? Mas sensacional. A experiência do evento em si, não só da Arena, mas a magnitude do evento é maravilhoso, assim, aquele auditório, os palestrantes. E pra gente que é trader a Arena, não tem preço, cara. Vá no ano que vem, porque vale muito a pena. É tipo de experiência que a gente leva sempre, né? Sem dúvida. E é isso, temos aí para o pessoal que estava em casa sentirem um pouquinho mais. Agora eles explicando com as emoções mais tranquilas, podendo pensar sobre o que aconteceu, trouxeram várias lições. Se você é trader, está no processo de se profissionalizar, porque tem que se profissionalizar nessa área, não dá para achar que ser trader é uma coisa que você faz aleatoriamente, né? Acho que assim, o resultado de uma bateria podia ser aleatório, mas o campeão nunca é aleatório, né? Porque depois de 4 baterias. É isso, não é aleatório, você segue, né? E o trader é isso, ele sabe que o resultado de uma operação, ela pode ser um pouco, ela traz aleatoriedade, mas sem não. Eu acho que vocês mostraram, e eu vi muito isso no que vocês todos falaram, né? E eu acho isso importante de ficar de mensagem pro pessoal. Sem dúvida. E obrigada por ter deixado eu vir aqui, viu, hoje. Adorei a conversa. Que bom, até prefiro. Você sabe que eu sempre prefiro. Pulei lá do Game Delas aqui pro Gamecast, adorei, entendeu? Eu tive essa oportunidade de bater esse papo com eles. Que bom. Obrigado por você estar aqui com a gente, Mari, de novo. Obrigado, Felipe Borges, Dudu, Alisson, Muniz, que não tá aqui com a gente por uma boa razão. Obrigada, Nomos. Obrigada, Nomos, Liberta, todos os participantes do campeonato. E até o nosso próximo programa Gamecast. Um abraço. Não importa se você é iniciante ou experiente no trade, você precisa de praticidade na hora de operar. Quando o mercado está agitado, você precisa de uma plataforma que não te deixa na mão. Essa plataforma é a Rocket Trader. Projetada para atender às suas necessidades, essa ferramenta oferece inovação e eficiência para você. Teste agora e veja suas operações se transformarem. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da... Bolsa de valores sem mimimi é Rocket Trader.